Depois da vitória do Santos ontem na Sul-Americana, o Neymar foi na zona mista, falou inclusive da situação do Chapecoense, como a gente já mostrou aqui na live, mas também falou da sua situação na seleção brasileira. Foi perguntado a ele e ele respondeu, e respondeu a seguinte coisa. Vamos dar uma olhada aqui no que o Neymar falou, pra gente começar aqui a desmembrar essa aposentadoria do Neymar da seleção brasileira. Eu agradeço, mas não vai ter não. No momento na seleção brasileira, eu acho que eu fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar, te incomoda? Você tem para falar. Tá aí. Ele falou, eu acho, né? Mas basicamente também já transparecia depois da eliminação, quando ele falou que começou aqui e encerrou aqui, né? Se referindo ao estádio, onde ele fez o último gol dele pela seleção e a última partida até então. Ele já estava se ar de que seria a última tentativa dele pela seleção. Antes disso também, com esse negócio de última dança, é a minha última Copa e tal. Então eu acho que sempre ficou bem claro que o Neymar não voltaria para a seleção, tanto do ponto de vista dele, como eu acredito do ponto de vista da comissão técnica, que vislumbra outros times, que vislumbra outras formas do Brasil jogar futebol e não contam com o Neymar nessa. E tá tudo certo, porque as coisas vão pra frente, é o futuro, isso é normal, gente. Craques vêm e vão, está aí no futebol, sempre vê isso. A gente teve jogadores bons, melhores que o Neymar, piores que o Neymar, que não conseguiram ganhar títulos também pela seleção e que deixaram aí pelo caminho, e que o Neymar se junta a eles. O Neymar é muito grande na história da seleção brasileira, mas ele não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo e tá tudo certo. Acontece, né, mano? Mas no mais, eu acredito que seja isso mesmo. O Neymar se aposenta da seleção brasileira. De fato, eu acho que essa declaração dele é uma declaração definitiva, apesar dele soltar um eu acho, que ele acha que ele tem uma certeza também ali no fundo dele, que talvez ele conseguiria, mas a gente também tem que colocar em balança, principalmente, rapaziada, que vai ser um Neymar mais velho, o Neymar com 38 anos, né? Porque o Neymar faz aniversário em fevereiro, na próxima Copa. É um Neymar que... O problema maior do Neymar nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026 não foi definitivamente o esforço dele, de querer estar presente. Foi o corpo não responder. O Neymar de 2026 não conseguiu responder ao Neymar de 2022. Esses 4 anos que foram feitos de trabalho, o Neymar se colocou à disposição a todo momento de melhorar fisicamente e estar presente, mas o corpo dele, infelizmente, não conseguiu suportar. Não conseguiu, mano. Ele estava com os melhores treinadores, no caso, os melhores médicos. Ele estava num time onde ele fazia o que ele queria nessa preparação do Santos. Então, assim, ele teve todos os recursos para os seus 34 anos estar presente na Copa de 2026 fisicamente bem. E ele não conseguiu, foi jogar contra a Escócia, depois de toda aquela polêmica do edema, do Santos ter passado a informação junto ao Neymar, e essa informação não se comprovar. O Neymar, por conta disso, só foi jogar a Copa de fato no final. Então, tudo isso que envolveu o Neymar na seleção brasileira, nessa reta final dele, nesse ciclo final de Copa do Mundo dele, mostrou que o Neymar não tinha mais lenha para queimar na seleção brasileira, ou não tem. E assim, nada me faz acreditar, e eu acredito que isso também passa por ele, por outras pessoas e por várias outras pessoas, nada faz acreditar que o ciclo de 4 anos será muito diferente. Até porque o atleta conhece mais o seu corpo que qualquer um. O Neymar passou por uma lesão que é uma das piores lesões no futebol, que é a lesão de joelho, né, gente? Pô, é uma pica voadora, você não consegue jogar direito, você trava a mobilidade, você não consegue dar os piques que você dava antes. Tudo isso envolve esse Neymar. E é um jogador que hoje, infelizmente, não se encaixa no padrão que o futebol mundial exige. A gente viu na Copa do Mundo como o coletivo é muito importante. Você tem um jogador a menos para marcar. Hoje no futebol é quase impensável em certos momentos. Você tem que ter total contribuição de outras áreas. A melhor seleção da Copa, afinal, foi aquela que teve o melhor coletivo, e hoje o Neymar não se encaixa no coletivo da seleção brasileira, infelizmente. Infelizmente, porque o Neymar realmente é um jogador de uma qualidade tremenda. Mas é muito importante a gente reconhecer o que o Neymar foi feito. Eu só quero, antes de começar a reconhecer, eu só vou dar um disclaimer aqui, né? Um ponto que eu acho importante a gente pontuar, porque eu vejo que isso acontece muito, e que tem a ver com o Neymar, mas tem muito mais a ver com a forma que a gente trata nossos ídolos, tá? Ontem, depois que o Neymar
anunciou a sua aposentadoria da seleção, começou a vir uma chuva de posts, né? Tipo, muito obrigado, Neymar. Valeu, Neymar. Tudo certo, cara. Tudo certo. Neymar merece todo o reconhecimento do mundo pelo que ele fez pela seleção brasileira, etc. E assim, tá certo os posts. Tem que fazer mesmo, porque é um dos ídolos do Brasil, um dos ídolos de uma geração inteira. Mas um post em específico me pega muito e me deixa puto. Que é o post que as páginas fazem direto, inclusive. Que que tava sempre escrito assim: o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ele é em gols oficiais, contagem da FIFA, mas o maior artilheiro da história da seleção brasileira se chama Edson Arantes do Nascimento. É o Pelé. Não é o Neymar. Não é o Neymar. A CBF conta antes da FIFA. Antes da FIFA, a CBF já contava. Então, tratar o Neymar como o maior artilheiro da seleção brasileira sem especificar que é em gols oficiais pela FIFA, eu acho um tremendo desrespeito com a memória do Pelé. Porque a gente tem uma mania, eu me incluo nisso também, porque por muito tempo eu fui assim, venho tentando deixar de ser. A gente, porque vive numa era da informação, da internet, que a gente viu tudo, que tudo chega pra gente, o cara faz um gol lá na PQP e chega pra gente aqui no nosso celular, a gente acha que tudo nosso é maior hoje. Quando os feitos do passado têm que ser mais respeitados. O Pelé fez o que fez numa era que era muito, muito complicado chegar a informação e que mesmo assim a CBF tinha essas informações. Então vamos tratar os dados relacionados ao Pelé de forma correta. O Pelé é o nosso principal jogador da seleção brasileira em toda a história. Ele é o maior artilheiro da seleção brasileira. Fazer esse tipo de postagem, prorrogar esse tipo de informação de que o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, quando ele não é, com os dados da nossa confederação, quando ele não é um apagamento da história do Pelé. E aí, que moral a gente tem como brasileiro para depois chegar e ficar defendendo o Pelé em discussão contra o Messi, se ele é o maior ou não é o maior da história, se ele é o melhor ou se ele não é o melhor da história, se nem a gente respeita o nosso principal jogador, porque a gente fica colocando outro jogador acima dele em relação a algo tão importante como a artilharia da seleção. Me explica. Qual é a moral que a gente tem? Por isso que nos vídeos que eu falei, que viralizou recentemente, o vídeo que eu tinha falado, eu falava disso. O brasileiro só lembra do Pelé quando é para comparar o Pelé com alguém. Quando é para tratar o Pelé do tamanho que ele é, a gente às vezes nem se importa. Como é esse caso para mim. Esse caso para mim é o que me deixa muito puto. Porque o Pelé, ele é o nosso principal jogador da história e da história do futebol. Tá ligado? Da história do futebol brasileiro e da história do futebol mundial. E a gente muitas vezes desmerece os feitos do Pelé para poder alavancar os feitos de outro. Tudo que é relacionado ao Pelé o Pelé o Pelé fez tantos gols, mas foi contra clubes. Não é gol não, pô? Não contou não o jogo? Era um amistoso contra clubes, isso era feito antigamente. Ah, não, mas o Pelé não jogou uma Copa sozinho, como eles queriam argumentar que o Neymar jogou. Falei, peraí, pô, ninguém joga uma Copa sozinho, pelo amor de Deus. Então, entende que todos os argumentos que se referem ao Pelé são argumentos assim, o Pelé fez isso, mas o Pelé fez isso, mas... Não tem essa, irmão. Não tem essa de Pelé fez isso, mas... Não, o Pelé fez e o Neymar não fez, né? O Pelé fez mais gols que o Neymar. É isso e acabou. Não tem discussão, não tem um mas, é um número exato. Em número exato, o Pelé tem mais gol que o Neymar. Você querendo ou não querendo. É um número exato do que aconteceu. Ele tem mais gols. E a gente tem que sempre tratar isso de forma correta, porque o Pelé é o nosso principal jogador. Nosso principal jogador. E eu acho isso muito, muito errado. Muito errado. Muito errado. Eu acho um apagamento que não faz sentido. Quando eu vejo. Tá ligado? E aí você vai nos comentários desses posts, a galera tá assim. Obrigado, o maior artilheiro da seleção. Aí eu vi um post lá, no comentário do post, eu vi no comentário dos posts que eu vi, tinha lá, um cara comentou, o Pelé que é o maior, concordo com ele. Aí o primeiro comentário era tipo assim, mas na época do Pelé era isso e aquilo. Tá ligado? Sempre essa do mais. Por que o Pelé sempre tem esse mais? Por que o Neymar não pode ter esse mais? O Neymar fez mais gol em amistoso inútil do que jogo importante. Tá ligado? Então assim, até o Neymar tem seus mas.
Mas ninguém fica, mas tudo é mas pro Pelé. Então eu acho um desrespeito o que fazem com o Pelé. Não sei por que fazem isso. Não sei qual é o objetivo, não sei se tem algum objetivo. Mas o maior artilheiro da seleção se chama Edson Arantes do Nascimento. Isto posto, agora vamos começar a falar do Neymar na seleção brasileira, a reconhecer o Neymar como um grande jogador da seleção brasileira, porque ele realmente é. Passando para os gols, o Neymar tem 80 gols em 130 jogos oficiais pela seleção brasileira. Isso é um número muito relevante. Ele é o maior artilheiro em gols oficiais datado pela FIFA. E o legado dele é gigante, né? Não tem como dizer que o Neymar não tem um legado muito grande para a seleção brasileira. Eu digo ainda mais porque ele é o principal jogador de uma era inteira, que é a era que não tem como se desvincular, que é a era da informação, a era da internet, onde tudo chega. Então o Neymar, ele foi um craque espalhado 1000 vezes mais do que qualquer outro craque do Brasil foi. Todo lugar você tinha uma forma de ver o Neymar, seja jogando, seja um corte dele jogando, seja alguma coisa da vida pessoal dele, que sim influencia no tamanho do legado dele, porque as pessoas admiram personas, não só jogadores, o que você é fora de campo, o que você é dentro de campo, tudo isso é um conjunto para a pessoa lhe admirar ou não, para você ter o tamanho maior ou menor na história do jogo. Então o Neymar, ele nasce numa era da informação, principalmente numa era de informação, que o deixa eu só colocar uma imagem aqui para não ficar só eu falando, sem a imagem do Neymar. Vou colocar ele aqui mesmo na coisa. Ele nasce numa era de informação que faz com que muita gente tenha acesso ao que ele faz. Isso pro bem e pro mal aconteceu na carreira do Neymar. Isso transforma ele numa pessoa muito, muito grande. A trajetória dele pela seleção, ela tem que ser reconhecida não só pelo que ele representa como o maior artilheiro, mas pelo talento que ele tinha e pelo que ele propôs em jogo. O Neymar é um jogador que dificilmente jogou mal com a camisa da seleção brasileira. Dificilmente. O Neymar tem pouquíssimos jogos. Acho que eu não lembro de cabeça de nenhum jogo que o Neymar jogou mal. Isso não quer dizer que ele não tenha jogado mal, eu só não lembro. Mas ele tem jogos que jogou mal. Como qualquer outro jogador tem. Ninguém joga 100% bem todos os jogos. Mas o Neymar, ele tem uma carreira muito sólida em campo pela seleção brasileira. Em bola jogada, com a bola no pé. Isso é verdade. Ele não tem uma carreira proporcional em títulos, né? Os títulos do Neymar pela seleção não acompanharam o tamanho do talento dele. E aí você entra em diversas discussões relacionadas a isso. Porque eu vejo muitas das discussões que falam: o Neymar jogava sozinho, não tinha como ganhar. Como é que ele vai ganhar uma Copa se ele jogava sozinho? Irmão, deixa de ser babão, pô. Deixa de ser babão. Tu sabe que não é verdade, pô. Neymar contou com o Marcelo, um dos melhores laterais esquerdos da história, no auge. Tá ligado? Contou com o Thiago Silva, um dos melhores zagueiros da última geração. Eu falo sem gaguejar isso, porque o cara era foda mesmo. Ainda joga, né? Contou com o Daniel Alves em momentos, enfim. Contou com Casemiro, que é um grande volante, hoje tá em baixa, mas, porra, não tem nem comparação. O Casemiro é um dos grandes volantes do futebol. Ninguém fica no Real Madrid tanto tempo sem ser bom jogador. Então, assim, o Neymar contou com Felipe Coutinho no auge. Teve um momento que o Brasil tinha o maior jogador em relação à venda, né? A maior venda da história tinha sido o Neymar e a segunda maior venda de jogador tinha sido o Felipe Coutinho. Então, o Brasil tava com esses dois craques no mesmo tempo na seleção brasileira. O Neymar não ganhou a Copa, não é por conta que ele jogou sozinho. É porque ele não conseguiu, pô. E você tem que aguentar isso. Hoje, calado. Você mesmo, babão. Tem que ficar calado, pô. Não tem que ficar falando que o Neymar não teve elenco, o Neymar não teve time que acompanhou. Isso é mentira, pô. O Neymar tinha um elenco muito forte em 2018 e 2022 não ganhou. E tudo certo. Ele só não conseguiu, mano. Às vezes a gente não consegue. Tá ligado? Às vezes a gente só não consegue. É de boa isso, cara. Fica querendo dar voltas pra poder justificar que o cara só não conseguiu e tá suave, mano. Tá suave. Às vezes na vida isso vale pra você, vai ter gente que é melhor que você. Vai ter gente que é mais foda que você, pô.
E você só tem que aceitar que você não conseguiu, porque os outros conseguiram. E tá tranquilo. Não é que você é pior do que aquela pessoa, não, cara. Ou pior do que aquele time, não. É que eles conseguiram e você não. Então, esse negócio de ficar desmerecendo essa falsa afirmação de que o Neymar não tinha jogadores de nível nas Copas que ele disputou, não é verdade. Que ele jogou sozinho, não é verdade. Não é verdade, cara. Não é verdade. Isso não isso não tem base, tá ligado? Isso não se sustenta. Não se sustenta. O Brasil teve seleções que, por vezes, inclusive, o Neymar nem estava jogando tão bem, mas quem decidia eram os jogadores. Vide Felipe Coutinho em 2018. Na Copa de 2014, o Neymar não joga bem contra o Chile, contra a Colômbia, e o Brasil passa sem a ajuda dele. Por exemplo. Na Copa de 2022, o Neymar se machucou durante a Copa, volta contra a Coreia do Sul, mas o Brasil passaria da Coreia do Sul de qualquer forma. Faz gol contra a Croácia, joga bem, mas não consegue a classificação. Tá tudo certo, só não conseguiu, cara. Só não conseguiu, tá ligado? Só não conseguiu. Então, você que fica nessa, né, de que o Neymar não teve uma seleção do tamanho dele, eu acho que você deveria repensar o que você entende de futebol, porque o futebol é um esporte coletivo sobretudo, né? Então, 11 jogadores formam um time, é Neymar e mais 10, e aí esses 10 jogadores tinham qualidade. O Neymar só não conseguiu, gente, acontece. E aí, o Neymar deixa a seleção brasileira como o maior artilheiro em gols oficiais, como eu disse. Ele não consegue ganhar uma Copa do Mundo, que era o principal objetivo da carreira de qualquer jogador do tamanho do Neymar. E tudo. E aí, qual o legado que o Neymar deixa para a seleção brasileira? Eu acho que o legado do Neymar, eu já falei isso antes, é um legado bastante frágil em relação a títulos pela seleção brasileira. A relação a desempenho esportivo, isso é inegável. Mas a memória que vai ficar do Neymar, eu acho que, inclusive, vai ficar isso ainda, é sempre do e se, né? E se o Neymar tivesse feito isso, aquilo, e blá, blá, blá. E não do que ele realmente foi. Então, várias vezes as pessoas vão ter uma avaliação errada do que foi o Neymar na seleção brasileira, ao meu ponto de vista, porque vão achar sempre que a culpa não foi só dele, que teve outro aqui, outro ali, que ele nunca vai ser culpabilizado, quando ele tem parcela, assim, de culpa em algumas coisas, em alguns resultados, em alguns momentos. E tudo isso vai ser colocado na conta de outras pessoas para poder livrar ele. Então, eu acho que isso a longo prazo não vai se sustentar, porque a uma hora ou outra as pessoas vão reparar e falar: cara, beleza, ele fez 80 gols, mas esses gols foram contra quem? Fizeram o quê? Tá ligado? Então, eu acho que o Neymar tem todo o mérito e reconhecimento do mundo, todo o mérito e reconhecimento do mundo em relação à seleção brasileira, merece tudo que foi postado, tudo que foi aclamado, tudo que foi pensado, tudo que foi dito em relação a ele, mas sempre com muitas ressalvas, porque, como eu disse, o Neymar ter aparecido na era da informação faz com que tudo que ele faça pareça maior do que o que os outros fizeram, porque tudo chegava na palma da nossa mão muito fácil. Eu sou um cara que agradeço muito por ter visto o Neymar jogar. O Neymar foi o jogador que eu mais me diverti ao lado do Messi. Eu sempre parei para ver os dois jogar futebol, porque eu amava ver futebol por causa deles. Mas não é porque eu amo que eu tenho que ser cego. Em vários momentos eu também percebi que o Neymar abdicou da vida de atleta para poder cuidar de outras coisas. E tudo certo, é a vida dele, ele que toma essas decisões, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso impacta diretamente no que ele foi como atleta, vocês querendo ou não. Pensando ou não, isso impacta. Impacta também o legado dele na seleção brasileira. Eu sei que não faltou esforço pro Neymar, isso não faltou. Não faltou esforço pro Neymar. Mas, a verdade é só que ele não conseguiu. Como eu disse, tá tudo certo. Tá tudo bem. Hoje a gente pode só reconhecer o que ele fez, bater palma e agradecer. Mas também, como eu disse, sempre com muitos pontos de atenção, pra gente não apagar a história dos nossos principais jogadores. Principalmente o Pelé. Então, deixe seu like, se inscreva no canal.